Já imaginou Deus conversando com o fogo? Eu imagino que foi mais ou menos assim, ó. Fogo, eu sei que te criei para queimar. Eu te fiz quente. Quem pode resistir ao teu calor incandescente? Ninguém pode escapar das tuas brasas labaredas. Tu és fogo, oh, fogo. Mas hoje você vai ter que agir bem diferente. É que 3 jovens que me adoram e que são tementes serão lançados, amarrados na fornalha ardente. Mas quando eles entrarem na fornalha, o Todo-Poderoso vai mostrar a sua proteção diferenciada. Você está proibido de queimar. Não toque nas vestes e nem nos cabelos. Não queime seus pés, não deixe nem cheiro. Apenas as cordas pode consumir. Eu sou o que sou e hoje estou aqui, passeando no meio do fogo, dando livramento para o meu povo. Alguém não entende o que está vendo. É o Deus do fogo dando livramento, agindo no meio do fogo. Ele não se queima porque é de fogo. Se jogarem você na fornalha e ele quiser, faz tudo de novo. E se jogarem você na fornalha, eu sou o teu socorro e vou estar lá pra te dar livramento e vitória. E o inimigo não vai te tocar. Eu quebro o arco, corto a lança, eu queimo os carros no fogo, porque você pode nem perceber minha presença, mas o tempo inteiro eu cuido de você. Ele faz como quer, e se ele quiser, o fogo fica frio, o tempo da marcha ré. A água vira ponte pra ele passar. E se vier tempestade, ele manda acalmar. Ele tem o poder, ele pode mandar. Mas escute um segredo que eu vou te contar. Antes que aquecessem a fornalha 7 vezes, ele já estava lá, dando livramento para o seu povo. Alguém não entende o que está vendo. É o Deus do fogo dando livramento, agindo no meio do fogo. Ele não se queima porque é de fogo. Se jogarem você na fornalha e ele quiser, faz tudo de novo. Ele ainda dá livramento. Ele é o mesmo Deus que faz tudo de novo. Boa noite. Paz seja convosco, meu querido irmão. Nessa noite eu gostaria de compartilhar contigo, nessa quinta-feira, uma palavra que venha trazer para você sustento para a tua caminhada. Entramos agora no mês de abril e o tema para este mês, para a nossa igreja, para o povo de Deus, é o mês do fortalecimento. E eu queria que você pudesse ter, através dessa palavra, sustento para a sua alma e para a sua caminhada. Eu queria estar lendo para você Mateus, no capítulo 14, versos 22 até o 33. E diz assim: E logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava muito longe, a muitos estádios da terra.
e era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos aos barcos, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Se nós olharmos para todo o contexto deste versículo, nós vamos ver que Jesus estava numa fase de esgotamento, uma fase onde o seu ministério estava muito pujante, muitas coisas tinham acontecido naquele momento. Mas uma notícia triste estava abalando a vida dos discípulos, porque naquele momento, aquele que abriu todo o caminho para a preparação do Evangelho tinha sido decapitado. João Batista tinha perdido a sua vida. E neste momento de luta, neste momento de enfrentamento, neste momento de esgotamento, Jesus toma a decisão para eles se retirarem, para ter um tempo a sós, ele juntamente com os seus discípulos. Mas conta a história que as pessoas, ao virem ele se distanciando, elas tomam uma atitude de irem a pé e chegarem antes deles naquele momento, naquele lugar. E quando eles descem aquele lugar, quando eles chegam àquele lugar, toda a multidão está ali. E se você olhar para os discípulos que estavam esperando um descanso, Jesus não descansou. Jesus continuou a trabalhar naquele dia da mesma forma que ele trabalhava. E ele atendeu a todos, até o momento quando os discípulos chegam até ele e dizem assim: mestre, já está ficando tarde, nós estamos num lugar ermo, num lugar deserto. Despede esse povo para que eles vão embora, para que eles possam adquirir refúgio, como também pão para comer. E nessa hora Jesus olha para os seus discípulos e ele diz assim: mas dê vocês de comerem a eles. E eles olham um para cada um e dizem assim: mas como? Para quê? Aonde que nós vamos ter tanto dinheiro? De que forma que nós vamos alimentar essa multidão? Porque essa multidão é muito grande, muito numerosa. E aí, um dos discípulos, André, anda pelo meio daquele povo e ele descobre que ali naquele meio existe um menino que tinha levado um lanche para essa ocasião. E o seu lanche era muito pequeno, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus neste momento manda que todos se assentem naquele lugar. E ele pega esse lanche deste menino, e a palavra de Deus diz que ele apresenta até a Deus, ao Pai, ao céu, abençoa, e ele começa a partir aqueles pães e dá para que os seus discípulos começassem a alimentar aquela multidão. Depois de tudo isso acontecer, depois que tudo isso aconteceu, chega um momento em que aquela multidão olha para ele e diz assim: olha, nós viemos diante de Jesus, não lhe pedimos nada e ele nos deu alimento, ou seja, ele deveria ser o rei para este povo, para esse período, porque nós não pedimos nada e ele trouxe o sustento que nós precisávamos para este momento. E aí Jesus começa a pedir que os seus discípulos entrem no barco e vão na frente, que logo atrás ele estaria aí. E depois dos discípulos entrarem, eles foram compelidos, eles foram forçados a entrar neste barco e seguir à frente do mestre para que ele pudesse depois o encontrá-lo. E aí essa passagem diz que logo depois dos discípulos entrarem no barco, provavelmente contra a sua vontade, provavelmente tristes, porque tinham preparado para estar junto com o seu mestre, e naquele momento não poderiam ter este momento, eles entram e começam a se afastar da praia. Jesus toma, naquele momento, a decisão de despedir o povo, e o povo começou a ir embora, começou a sair daquele lugar. Mas Jesus, ao invés disso, pegar o barco e seguir novamente para aquela localidade onde estavam os discípulos, a Bíblia fala que ele sobe até o monte.
E neste momento ele vai orar. Ele vai buscar fortalecimento. Ele vai buscar forças para continuar o seu ministério. Eu queria dizer para você que a força maior que eu preciso, que nós precisamos para este momento que estamos enfrentando, neste momento de luta, neste momento de tempestades, neste momento de angústias, a única força que nós teremos é quando nós encontrarmos juntamente com Cristo no monte da oração. Ah, pastor, eu preciso subir ao monte. Não, você pode ir dentro da sua casa, lá no teu quarto, lá na tua sala, você pode buscar a presença do nosso Deus, e eu tenho certeza que Ele vai te encontrar. E aí nós podemos olhar para essa situação, olhar para esses discípulos que estão no barco. A grande maioria deles eram antigos pescadores. A grande maioria deles conhecia exatamente o que deveria ser feito naquele momento de luta, naquele momento de mar bravo. Mas nós podemos ver que tudo o que eles fizeram não foi suficiente para trazer paz, tranquilidade e um momento de resposta para aquela tempestade. E aí, a Bíblia fala que Jesus toma a decisão de ir vê-los somente na quarta vigília. Vamos entender um pouquinho aqui, porque se nós olharmos a passagem, estava começando a escurecer, estava começando a entardecer. Então eu creio que não era ainda nem 6 horas da tarde quando os discípulos entraram no barco. E ele começa, logo depois que eles entram no barco, ele começa a despedir a multidão antes que escurecesse. Nós precisamos entender que a noite ela tem 4 vigílias. A primeira vigília começa das 6 e vai até as 9 horas. A segunda vigília é das 9 até a meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite até as 3 horas da manhã. E a quarta vigília é a partir das 3 horas até as 6 horas da manhã. Se nós olharmos tudo isso, todo esse contexto, nós vamos ver que os discípulos lutaram até a quarta vigília e a tempestade não passou. Mas se nós olharmos o livro de Marcos também narra essa passagem, mas ele narra de uma forma diferente. Ele mostra que Jesus, mesmo lá no monte, mesmo lá orando, a Bíblia fala que ele continua a ver os discípulos e ele continua a ver as suas necessidades. Quem sabe hoje, nós olhando para todo esse cenário, olhando para toda essa situação que o nosso país vive, que a nossa igreja vive, que a nossa humanidade está passando, muitos de nós pensam assim, mas será que Deus não está vendo? Será que Deus não está olhando para as nossas tempestades? Será que Deus não está certo que nós estamos enfrentando? Eu queria dizer para você, os olhos do Senhor nunca perderam as nossas vidas de vista. Ele sempre nos vê em qualquer situação. Deus sabe exatamente qual é a minha necessidade, e Ele sabe o momento certo de entrar e trazer para mim e para você resposta, bênção grandiosa para as nossas vidas. Se nós olharmos para essa situação, nós vamos ver que verdadeiramente as tempestades muitas vezes acontecem para 2 coisas. A primeira, as tempestades vêm para nos corrigir. Quando andamos na contramão de Deus, Ele coloca tempestades, não para nos destruir, mas sim para nós fazermos voltar a obedecer. Lembra-se de Jonas? Deus tinha dado uma ordenança a ele, que Jonas deveria ir pregar o Evangelho. E ele foge para Tarsis. O lugar que ele deveria ir era para Nínive, e ele vai para Tarsis. Uma tempestade também chegou àquele lugar. Mas aquela tempestade fez com que a vida de Jonas voltasse ao propósito de Deus. Eu tenho aprendido que Deus tem nos dado oportunidade de correção de rota. Deus tem nos dado oportunidade de mudar situações da nossa vida. Mas Ele nunca vai forçar eu e você a fazermos nada diferente do que aquilo que Ele ensinou através da sua palavra. A segunda coisa que eu entendo que uma tempestade vem para as nossas vidas, a segunda coisa é para que eu possa verdadeiramente estar realizando a sua vontade. E a tempestade é usada para fortalecer e acalmar a minha alma. Confia no Senhor e espera nele,
e Ele concederá o desejo do teu coração. Eu sei que existe desejo, eu sei que existe situações que você tem colocado perante o Senhor durante esse período, durante esse mês, mas eu queria dizer para você, Deus não está fora do propósito e da vontade de Deus para a sua vida, mas Ele vem, sempre vem, porque Deus nunca desampara o seu filho. Se nós olharmos para essa lição, nós vamos ver que Jesus está ensinando aos seus discípulos que quando os recursos humanos chegam ao fim, os recursos de Deus estão totalmente disponíveis para nós. Naum, no capítulo 1, versos 3, a parte B desse versículo diz assim: Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Irmão, saiba, o que é maior que você? Aquilo que ameaça você, aquilo que conspira contra você, está literalmente debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é maior que qualquer tempestade, Ele é maior que qualquer doença, Ele é maior que qualquer dores, Ele é maior que qualquer desespero. Irmão, eu queria te convidar a ser fortalecido no amor e na graça do Senhor Jesus, para que verdadeiramente você possa passar por essa tempestade e sair dela fortalecido no Senhor. Mas eu queria te dizer nessa noite que a maior tempestade muitas vezes não é aquela que está por fora, mas é aquela que está por dentro. Quando nós perdemos verdadeiramente a confiança nas promessas, quando nós perdemos a confiança num Deus poderoso, quando nós perdemos a confiança no poder da palavra de Deus, que nunca volta vazia, porque quando a palavra é enviada, ela faz aquilo que apraz a Deus, é exatamente como a chuva. Quando a chuva desce, ela molha a terra, ela rega a terra, para que a terra dê frutos e traga uma colheita. Eu queria dizer para você que não deixe as lutas, não deixe as palavras, não deixe as notícias, não deixe os comentários, não deixe nada entrar na sua mente que venha roubar a tua paz. Mas seja fortalecido por aquilo que é da palavra de Deus, por aquilo que é louvor a Deus, por aquilo que é grandeza do nosso Deus. Se você está quieto no teu canto, coloque um hino, ouça um hino, busque a palavra de Deus, mas seja fortalecido na graça e no poder do Senhor. Hoje é o primeiro culto do mês do fortalecimento. Eu quero te convidar, no segundo domingo nós vamos fazer a ceia do fortalecimento. E eu queria que você já se preparasse para o segundo domingo, tendo na sua casa pão e água. O pão representa Jesus Cristo e a água representa o Espírito Santo. E nós vamos partilhar dessa ceia na grandiosidade do poder de Deus, para que Ele venha fortalecer a nossa alma e trazer a grandeza do seu poder, da sua glória. Eu queria orar por você nessa noite e declarar a vitória do Senhor sobre a sua casa. Pai, a tua palavra é clara e ela nos mostra um momento onde os discípulos passaram por lutas. E nesse momento, muitos de nós estão enfrentando situações que estão fora do controle das nossas mãos. Pode estar fora do meu controle, do controle do meu irmão, mas nunca, Senhor, estará fora do controle das suas mãos. Então, pela autoridade e pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu quero adentrar a essa casa, eu quero adentrar a essa vida, eu quero adentrar a essa família, e eu quero profetizar, Pai querido, sobre eles, força, Pai querido, a força do Teu Espírito, porque aquele que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, e eles sobem como águias, e nós queremos voar, Paizinho querido, nas Tuas promessas. A minha casa, a casa do meu irmão, a minha igreja, a igreja do meu irmão, seja fortalecido por essa palavra. Que o Teu Espírito Santo traga a grandiosidade da Sua glória sobre este momento. Que a presença e a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um deles. E em nome de Jesus, eu os abençoo para a Tua honra e a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Coloque a tua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce íntima comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Deus te abençoe e te fortaleça, em nome do Senhor Jesus.